Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, dia 29 de julho de 2020. Dia, parece que vai ser um dia de garoa, amenizar um pouco o clima, tirar um pouco a poeira. Que todos tenham paz neste dia, tenham um dia abençoado. Vamos continuar falando sobre o sentido da vida. Aquela pergunta que nós estamos fazendo todos os dias: qual é realmente o sentido da vida, né? E eu entendo que um roteiro seguro para entendermos o sentido da vida e vivermos uma realidade com o sentido da vida é a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 3:1-17, nós podemos ler essa passagem, né? Onde ele vai falar daqueles que estão em eminência, quer dizer, presbíteros, diáconos na igreja. E aí ele dá a qualidade, o comportamento, a filosofia, como eles devem viver. Eu poderia ler até o verso 17, mas eu vou ler apenas os primeiros versos. Ele diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Continuando a leitura, vai falar dos diáconos, né? Mas eu quero complementar lendo o Salmo 119. Apenas dois versículos aqui do Salmo 119, né? Que são os versos 9 e 10. Olha o que ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Vou ler mais um. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É interessante. Eu tenho aqui o sentido da vida real e especialmente espiritual. Então eu posso fazer uma pergunta, né? De onde vim, para que existo, para onde vou? São perguntas de uma ou de outra forma que trazem inquietação. Quando não encontram respostas, ou encontram respostas erradas ou inadequadas, são perguntas que trazem grande satisfação quando respondidas de maneira correta e sábia. Na lição anterior tivemos a resposta à palavra para que existo. E qual o fim principal do homem? Como atingir esse alvo? É que estudaremos agora. É importante saber como atingir o alvo. O reverendo Odair Olivetti, ele narra um período da sua vida e ele conta que em determinada época
Ele morou em um bairro da capital de São Paulo, onde as ruas são curvas e não paralelas. Eu conheço esse bairro. Ali ele se perdia muito. Uma alta torre de igreja era um ponto de referência seguro. Mas embora ele enxergasse de vários pontos do bairro, frequentemente se perdia. Tomava uma rua que não terminava antes de chegar lá, ou que terminava antes de chegar lá. Ou mudava de rumo, e ele não conseguia chegar até onde morava. Não conseguia atingir o alvo. Somente quando ele conheceu bem a rua e o caminho certo é que não mais se perdeu. Então conseguia atingir o alvo. Muitos podem estar convencidos do alvo de suas vidas, porém frustrados, não chegando ao alvo, por não saberem como atingi-lo. Romanos 1, 18 a 25 fala da tragédia dos homens que conhecem a Deus através da revelação natural, contudo não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças. A revelação natural, ou seja, a natureza, não é suficiente para guiar o homem até o seu alvo. Nela o homem vê o alvo, mas não sabe como atingi-lo. Então a revelação natural deveria ser suficiente, mas o pecado cegou e incapacitou o homem. Por isso, é necessário que o Filho de Deus queira realmente atingir o alvo e veja a indicação do caminho. E é isso, segundo Timóteo 3, 1 a 5, fala de homens, que nós já lemos, que conhecem o alvo e o caminho, mas não conseguem chegar lá. São os chamados, segundo Timóteo, aliás, 3, 1 a 5, são chamados de egoístas, homens amantes de si mesmos, querem andar por seus próprios caminhos, não deixam de ser amigos de Deus, mas são mais amigos dos prazeres do que de Deus. Resultado, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nos versículos 11 a 13, ele fala das perseguições que foram impostas ao apóstolo Paulo por homens religiosos. Foi pelo mundo. A perseguição começa dentro da igreja. Aparentemente eram homens tementes a Deus, mas identificados no versículo 13 como homens perversos e impostores, que irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados, que perseguiram todos quantos vieram piedosamente em Cristo Jesus viver piedosamente. De certa forma, há muitos não cristãos que vivem, mas só tem valor para Deus viver piedosamente em Cristo Jesus. Temos aqui um contraste entre os homens perversos e o que o jovem Timóteo deveria ser e como deveria agir. Então ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O homem perverso, ainda que seja religioso e saiba qual o alvo de sua vida, não pode atingi-lo, porque não vive e não quer viver como deve. Ele está incapacitado. Porém, o cristão como Timóteo deve permanecer no caminho da Escritura Sagrada,
E em Cristo, somente em Cristo pode fazê-lo. Assim, nós devemos tomar isto como exemplo para o nosso cotidiano. Toda esta balbúrdia, podemos dizer assim, que estamos vivendo no mundo, e isso vai piorar cada vez mais, isso vai ficar cada vez mais, a igreja vai ser mais perseguida, idealistas de uma ou de outra área vão ser mais perseguidas, mais perseguidos. A pergunta é, qual deve ser a nossa postura? Qual é o nosso objetivo? Qual é o sentido da nossa vida? Nós vamos nos entregar a tudo isso ou nós vamos nos manter firmes pela fé em Cristo Jesus, mantendo as recomendações que foram dadas, e nós lemos em 1 Timóteo lá, aos presbíteros da igreja, que devem ser o padrão dos fiéis. A nossa fé vai nos sustentar em todas estas circunstâncias? Ou nós vamos sermos homens amantes de nós mesmos? Qual é o sentido da vida? Responda para você mesmo. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. Pense nisso, medite.